Vamos agora para o terceiro item, e aí a doutora Fabiana vai entrar conosco, né? Eu vou apenas apresentá-lo rapidamente aqui, que tem a ver com, obviamente, com o que aconteceu hoje no Congresso. Diz aqui, eu vou então fazer o seguinte... já chegou aqui a doutora Fabiana, vamos lá. Então vamos lá. Opa, um minuto. Pronto. Está aqui a doutora Fabiana Barroso. Boa noite, por favor. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal do Crítica Nacional. Em primeiro lugar, quero agradecer a doutora Fabiana, a quem eu convidei para vir para tratar aqui conosco hoje desse tema. A doutora Fabiana fez ontem um excelente vídeo, como todos, por sinal, mas em particular um ontem que chamou a atenção pela relevância, pelo tema que estava em alta e continua ainda, um vídeo que até eu assisti um pouco antes de iniciar nosso jornal, e assisti depois, e a partir daquilo, eu a convidei para ainda que no espaço de tempo menor, possa trazer um pouco do que ela apresentou lá ontem, de excelente qualidade, e também convidar o público aqui a assistir o canal da doutora Fabiana, a deixar aqui a indicação do canal dela, para onde trata, ela é da área tributária, de direito tributário, para tratar da questão envolvendo os vetos. Então, Fabiana, eu vou só apresentar aqui um resumo sintético do que aconteceu hoje e passar a palavra para você, para, por favor, ficar à vontade para nos explicar o que está acontecendo, bem da verdade, né? Então, resumidamente, é o seguinte: o Congresso Nacional acabou de aprovar, de votar favoravelmente na tarde dessa quarta, pela manutenção do veto 52 à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foram 398 votos favoráveis à manutenção do veto. Com esse resultado, cai o artigo do mesmo número, o artigo 52 da LDO, que previa a alocação de cerca de 30 bilhões de reais do orçamento federal para verbas parlamentares, que seriam geridas pelo próprio Legislativo. A manutenção do veto representa uma vitória robusta do governo Bolsonaro e decorre da pressão exercida pela sociedade via as redes sociais nos últimos dias contra tentativas de Rodrigo Maia e de Davi Alcolumbre de tomarem para si, de maneira inconstitucional, a execução de parcela expressiva do orçamento federal à revelia das diretrizes do Poder Executivo. Os demais vetos ainda estavam sendo apreciados pelo Congresso no momento que fizemos essa matéria. Bom, aqui uma síntese, né, bastante resumida, claro, do que aconteceu, mas então já vou pedir para a doutora Fabiana dizer para nós, em linhas gerais, primeiro, qual era o problema que estava colocado, né, digamos assim, né, e qual foi a solução que o governo apresentou, e qual foi e a partir do resultado da votação de hoje do Congresso, qual vai ser o desdobramento disso, né? Então, por favor, fique à vontade. E, de novo, agradecer pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Paulo. Boa noite, pessoal do Crítica Nacional. Vamos ver se eu consigo fazer uma síntese, porque realmente é um assunto que demanda um pouco mais de tempo, mas eu vou me esforçar para que todo mundo entenda. Mas a gente precisa retomar esse assunto lá e lembrar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela foi votada em 2019 por esse próprio Congresso Nacional. Então, essas emendas impositivas, que estava dando ali 30 bilhões, né, para o relator do orçamento, esses 30 bilhões estava previsto na LDO. Então, para quem está na dúvida aí, eu fiz o caminho inverso, eu corri para trás, né? E aí você acha lá que em junho de 2019 existiu a votação, aquelas votações rápidas que eles fazem dessa emenda impositiva, tirando dinheiro do governo federal e concentrando mais dinheiro para o Congresso. E aí a gente acha lá exatamente esse cálculo. É falado ali na planilha deles na hora da votação, que então ficou 169,7 milhões de reais para cada estado mais o Distrito Federal, e pode ser até 6 emendas apresentadas. E aí você fizer a multiplicação desse valor, você vai chegar aí mais ou menos nos 30 bilhões que estava ali na proposta, na própria LDO, que foi votada no final do ano, e que o Bolsonaro vetou. Aí também é legal lá para o pessoal que se interessa nas coisas, analisar o veto do Bolsonaro. Quando ele vetou, ele dá uma justificativa, e a justificativa dele foi a seguinte, de que seria inexequível, que era contra o interesse da população e que aquilo estava além das contas do governo, porque do jeito que estava posto, o governo teria que tirar 30 bilhões do próprio orçamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí, creio eu, né, que a equipe da Econômica ficou com uma bomba na mão para ser desarmada, com a ameaça, né, de derrubada desse veto, porque o Paulo Guedes apertou, enxugou as contas e não tem margem
para pagar uma conta aí de 30 bilhões, né? E eles ficaram ali, creio eu, né, com uma grande dificuldade, inclusive, de formular alguma alternativa. Uma coisa importante também é que esses 30 bilhões, ou que seja relativo às emendas, as pessoas precisam entender que essas emendas, elas são impositivas. Portanto, não existe falar R$0. O governo é obrigado, por lei, a cumprir isso, né? Então, a gente viu aí que o Paulo Guedes e a equipe apresentou 3 PLs ontem, às 5 horas da tarde, e eu fui analisar essas PLs. Ontem, quando analisei, inclusive, até pela correria, porque eram 3 PLs, o assunto é realmente bem pertinente da minha área, você tem que ir em muitas tabelas para ver para onde, qual o deslocamento. O Paulo Guedes, ele fez isso, ele deslocou muitas verbas, e ele fez, acho que foi, eu destacaria até com milagroso, ele conseguiu subir o orçamento do próprio governo federal, que estava apertado, de 84 bilhões para 91 bilhões de reais, nesse remanejamento. Até ontem, quando eu fui falar, eu falei sem querer, eu falei 6 bilhões de reais que ia para o Ministério da Educação. São 6 milhões, pessoal. Eu errei, e tem um pessoal pegando meu pé por conta disso, mas isso, na verdade, não faz muita diferença no contexto geral. Explico. Por quê? Essas emendas, elas são obrigatórias. Quem votou isso foi o próprio Congresso Nacional. O governo tem que cumprir. E aí agora estão chegando, já para resumir toda a conversa, estão chegando lá com aquela tabelinha dos 17 bilhões, estão até apontando, falando, aí, doutora, você falou que não era acordo, olha o acordo aqui, 17 bilhões. Só que vocês precisam entender todo o contexto, né? O governo, na verdade, ele conseguiu tirar das emendas impositivas, que já estava determinado lá pela lei de diretrizes orçamentárias, que quem votou foi o Congresso, ele conseguiu tirar da mão do Executivo 9,6 bilhões de reais. Então, isso, o governo já conseguiu melhorar um pouco ali, desculpa, é meu cachorrinho, ele conseguiu melhorar de verba. E aí, onde falam, é acordão, coisa nenhuma, né? Porque, primeiro, para quem nem entende de parte orçamentária, ou para quem não é um jurista, já fica difícil manter aí a história do acordão, porque como acordão, se hoje nós acordamos aí, e já o Maia deu uma punição ali para 11 parlamentares da base do governo. Então, que acordão é esse que, então, não tem contrapartida? Está meio esquisito quem está forçando a história do acordão. Mas esses 17 milhões... é preciso ser entendido, porque na tabelinha que o próprio Ministério da Economia disponibilizou, o pessoal só está jogando a tabela, mas não está jogando a avaliação de todas as 3 PLs, que elas caminham juntas. E o que estipula? Ela estipula que 17 bilhões de reais é o teto que as bancadas, né, dos municípios e mais o Distrito Federal poderá exigir com seus projetos. E mais, ela condiciona, né, com esses 17 bilhões, que seria o máximo, ela é condicionada para que seja aprovada cada emenda, que ela não estoure o teto de gastos, por exemplo, então não deixa mais margem para o Bolsonaro pedalar, que é o que eles queriam. Ela condiciona também com as cotas do pré-sal. Então, essa turminha aí vai ter que ajudar a política fiscal e financeira do governo federal. Então, é uma grande forma de fazer o Congresso cooperar, né? Porque se tiver êxito, se tiver lucro, né, que é o êxito mesmo do governo, aí eles vão ter direito a isso. E tem outra regrinha ali colocada, que também, mesmo com superávit das cotas do pré-sal, mesmo, né, porque eles têm que enviar um projeto, esse projeto ser aprovado pela comissão, mesmo assim, eles vão ter que obedecer à lista de prioridade do governo. Então, para quem vê só os 17 bilhões, fica fácil falar, o governo fez um acordo, porque estão achando que o governo não deveria destinar nenhuma parte do orçamento para o relator. Isso, quem foi que decidiu foi o Congresso Nacional. O Bolsonaro é obrigado. O que ele fez? Ele conseguiu minimizar, deixar um possível teto, condicionar, fazer esse pessoal trabalhar a favor do governo para obter êxito. E, então, aí a gente vê a narrativa desse pessoal, por exemplo, do Muda Senado, que são senadores ali, a gente tem o senador DPVAT, uns senadores ali que sempre jogam contra o Congresso,
contra o governo, desculpa, e sempre eles gostam de holofotes, eles gostam dessa coisa popular. Como eles viram que essa era uma causa popular, que o Brasil comprou realmente a derrubada do veto, né, a manutenção do veto, quer dizer, do veto 52, para não ir 30 bilhões, eles estão passando a narrativa aí de que, então, se eles já estavam garantindo os votos de que ia haver a manutenção desse veto. Então, dá a entender que o governo, então, não deveria dar nada para essa bancada, porque eles já estavam garantindo. E quando chegasse essas PLs, seria um acordo, então. E eu acho até um pouco, assim, consequente da parte deles, porque eles já sabiam que essas PLs iriam chegar, porque essas PLs são a normatização do que está na lei de diretrizes orçamentárias. O governo é obrigado a normatizar, senão fica um negócio solto, e aí, possivelmente, o Bolsonaro ia incorrer em crime de responsabilidade, sim. E também é irresponsável da parte deles dizerem isso, porque eles dão a entender aí que seria R$0. Não, são no máximo 17 bilhões, não vai sair da lei de diretrizes orçamentárias, as verbas destinadas para o governo fazer, o que o Bolsonaro afirmou ontem no Twitter dele é verdade, porque as verbas que são necessárias para o governo cumprir o plano de governo dele estão destinadas e aumentou, o Paulo Guedes com essas 3 PLs conseguiu aumentar, e ainda deixou condicionado as cotas do pré-sal e ainda deixou condicionado ainda com as regrinhas de prioridades do governo federal. Então, esse pessoal que está insistindo, que eu estou vendo aí manchetes, né, de antagonistas, etc., insistindo que houve um acordo, eu fico me perguntando como que é a cara de pau, porque o próprio Ministério da Economia, hoje, deu uma coletiva para explicar isso que eu estou explicando. Então, eles não seriam, né, eles iriam dar uma coletiva de imprensa para explicar um acordão. Parece assim um contrassenso. E a própria mídia aí, também tradicional, não noticia que houve uma coletiva de imprensa do Ministério da Economia para explicar as emendas impositivas. Então, aqui que se fique claro, não houve nenhum acordão, tanto que nós estamos vendo um Congresso Nacional completamente indisposto ainda com o Executivo, né, com uma bela má vontade, tanto que o Maia hoje não estava lá na sessão, estava fazendo campanha lá junto com o presidente da Câmara da Argentina e com o Fernando Collor, e a gente vê ali que até também trouxeram uma narrativa que tentaram inverter a pauta. Não, Davi Alcolumbre já nem tentou, ele só tentou falar, mas se fosse assim, como aquela narrativa que os antagonistas também tentaram mostrar e montar, o Maia estaria ali, né, para forçar, então, votar essas PLs antes da derrubada do veto, que aí não orna também com o que estão falando, né, porque, assim, o veto já aconteceu, então, os PLs agora, a gente vai ficar na mão do Congresso, e eu estou vendo aí pessoas, por exemplo, do Partido Novo, pessoas aí que estão pegando só essa partezinha aí dos 17 bilhões e já estão dizendo que não vão votar. Qual a intenção deles? A intenção deles é que não se normatize as emendas impositivas que está prevista na Constituição Federal e que está prevista, sim, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o governo é obrigado a cumprir. Eles não querem que normatizem porque vai favorecer o Bolsonaro depois, talvez, incorrer em crime de responsabilidade, porque fica aquela coisa flutuante. Se votar conforme está a PL ali, eu estou dizendo para vocês que eu li com muito zelo e realmente é um plano de governo para essa verba muito bem gerenciado, o melhor possível dentro da nossa própria lei, porque quem fez tudo isso, que fique claro, foi o Congresso Nacional, e o Bolsonaro só tinha o único poder de veto, ele fez, e depois de normatizar, e a equipe do Paulo Guedes fez muito bem, são 3 PLs, e o pessoal está pegando só uma partezinha lá do PL e não está contando tudo isso que eu estou contando para vocês. Então, eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou dizendo, mas eu posso falar disso a respeito, quantas vezes foram necessários, porque eu tenho muita segurança em afirmar que não existe nenhum acordo desse nível, né? O que nós vimos é, sim, um governo federal preocupado demais em mobilizar as verbas federais para atender o que foi realmente proposto pela campanha do Bolsonaro, então dar verbas para os municípios, para todos os ministros, né, para todas as áreas, os 22 ministros,
e para também não incorrer em crime de responsabilidade. A gente vê, analisando as 3 PLs, que o Paulo Guedes, a equipe dele ali, tem um cuidado repetido em dizer que tudo isso se não estourar o teto de gastos. Então, existe aí um comprometimento público com o orçamento público. Pela primeira vez eu vejo isso de fato. Então, era para estar sendo elogiado e a gente vê que, na verdade, está sendo desvirtuado um plano de governo fiscal que é impositivo. A gente está vendo essas narrativas, Paulo. Espero ter me fazer entendida aqui, porque a questão é um pouco complicada. Não, está excelente. Eu queria só chamar a atenção para 2 aspectos aqui, ver, claro, teu parecer a respeito, né? Na leitura aqui, eu também, como falei, vou de novo aqui recomendar, a doutora Fabiana fez um esforço muito grande de apresentar sinteticamente um tema que é de complexidade muito grande. Ontem, no vídeo apresentado ontem no seu canal, né, que foi de 1h30, 1h35 minutos, mais ou menos, um vídeo, e tem que ser extenso, porque o tema é de uma complexidade, envolve a questão de elaboração de peça orçamentária, enfim, uma área especializada aí na área do direito tributário, inclusive. Mas, enfim, então apresentou de maneira sintética. Então, é natural que as pessoas tenham algumas dúvidas. Então, tentando captar um pouco daquilo que eu acredito ser as dúvidas básicas das pessoas. Ótimo. Imagina o seguinte, eu vou colocar na forma de afirmações e perguntas. Ao que parece, o governo conseguiu transformar um limão em limonada, em primeiro lugar. Acho que a primeira coisa que tem que ser, talvez, percebida, se for isso. Ou seja, porque a interpretação que nós estávamos tendo, e parece que era isso mesmo, é que a forma como estava a lei orçamentária nos itens que foram vetados, ou seja, supondo que os vetos fossem derrubados, você teria-se vários problemas. O primeiro deles é ter uma parcela expressiva do orçamento federal. É claro, essa parcela, você pode até me corrigir aqui, por favor, que era de 80 e poucos bilhões, que subiu para 90, é a parte do orçamento destinada a investimentos, digamos assim. Não é... Que óbvio que o orçamento federal é maior, né? Mas a maioria já é coisa carimbada. É dívida pública, aquelas verbas que são carimbadas, que se chamam, né? Saúde, educação, previdência e assim por diante, né? Então, esse é o segmento do orçamento que o governo, que a gordura, digamos, será que pode chamar assim, né? Que ele pode usar para investimentos, essencialmente, né? O Congresso ficaria com mais de 1/3 disso, né? Com 30 bilhões. Então, qual era o principal problema? É que passaria para as mãos do Congresso uma parcela expressiva da execução orçamentária. Primeiro que isso era inconstitucional, porque quem executa é o executivo. Não pode o legislativo executar. Ele tem o papel de fiscalizar. Criaria o problema de quem estaria executando, seria também quem fiscaliza. Então, isso iria judicializar e criar um caos, enfim, de um lado. E de outro, o legislativo iria executar, né? É um paradoxo, o legislativo iria executar essa parte do orçamento à revelia de qualquer diretriz de governo. Daí a ideia de parlamentarismo, porque, na verdade, seria o legislativo governando. Então, o parlamentar de tal partido, tal bancada, ia decidir que, no plano federal, as ações de governo seriam tais, sem passar por um critério. Acho que isso que foi, em primeiro lugar, que foi eliminado, né? Talvez esse que é o ponto mais importante, né? Perfeito, Paulo, é bem isso mesmo, porque o que a gente vê até na história do Brasil é bem isso, né? O executivo, ele sempre executou aí, fazendo, né, realmente esse jogo de palavras, mas é verdade, ele que é responsável pelo orçamento público, e o Congresso Nacional, ele fica na função de fiscalizar. Só que a forma que eles mudaram essas emendas impositivas no ano passado, as tornando obrigatórias, então o executivo é obrigado a dar essa parte do orçamento realmente para as emendas impositivas. E aí, através dessas PLs que o Paulo Guedes acabou trazendo, que não se trata de um acordão, na verdade, é a normatização desse dinheiro. Então, na verdade, a fiscalização do próprio executivo dizendo, olha, vocês vão ter uma verba, não vai ser de 30 bilhões, vai ser no máximo de 17 bilhões, e essa verba vai ser condicionada com isso, com isso, com isso. Então, ele está dando as formas que isso vai ser gerenciado, eles vão ter controle, porque vai ter que passar pela comissão lá que aprova esse tipo de projeto de bancada. Então, é o executivo tomando para si as rédeas do negócio e exterminando de vez, realmente, com o tal do parlamentarismo branco, né? Então,
Porque os próprios congressistas, alguns deles, não sei quem vai ter coragem para admitir, eles estavam muito incomodados também que 30 bilhões iria ficar na mão de uma pessoa ali, que é o que cuida do orçamento, né? O relator da Comissão do Orçamento. O relator do orçamento, Então, dessa forma que o Paulo Guedes fez, na verdade, a bancada ela vai ter que apresentar o projeto para o executivo, vai ter que obedecer aquelas regras que estão estipuladas nessas 3 PLs, e também vai ter que obedecer à ordem de prioridade do governo federal quanto à política pública orçamentária fiscal do governo Bolsonaro, e condicionada com superávit, né? Eu vi aqui que tinha gente perguntando o que é superávit. Superávit é basicamente a conta aí que você faz na sua casa. No final do mês você paga todas as contas e você apura se tiver lucro, né? Então, as vendas do pré-sal vai ter que ter um lucro, né? Déficit é quando a gente fica no negativo, no banco, por exemplo. Então, vai ter que ter um lucro para poder fazer essas emendas de bancada que geralmente, sim, são usadas para projetos aí em cidades e tem, sim, a força aí eleitoral, mas aí a culpa não é do governo federal, aí é a culpa do próprio parlamentar que fizer uso indevido dessa verba, que fique claro isso. E essa verba não tem como se escapar dela. Essa narrativa aí que construíram, que eu vejo o pessoal da mídia replicar, que eu vejo o pessoal no Muda Senado replicar, dá a impressão que, então, já estava vetado os 30 bilhões e agora estão dando 17. Não, não é essa a verdade. O Bolsonaro já conseguiu uma grande vitória com realmente a manutenção do veto. Isso é uma vitória. Ele conseguiu porque, sim, nós, como povo, o apoiamos na rede. Essa vitória também foi dividida conosco. E também teve uma grande vitória porque ele entende muito bem essa coisa de Congresso Nacional. Então, ele sabia que muitos iam pegar essa pauta para si, como fez o grupo do Muda Senado, e popularizar, né, surfar na onda e vir já com essa narrativa. Então, estamos nós aqui para esclarecer que faz parte da lei de diretrizes orçamentárias destinar parte da verba. Isso não é acordo, isso é o que está escrito na lei. E para quem duvida, então, depois eu posso disponibilizar a LDO, que foi votada no ano passado, que está falando desses valores aí, que são 169,7 milhões para cada bancada, e pode ser por 6 vezes, e foi aonde o Bolsonaro, então, através dessas PLs, agora, se eles votarem positivamente para essas PLs, ele toma o controle, ele reduz tudo isso e ele já jogou para o governo federal de volta, ele já garantiu 9,6 bilhões. Então, é sim um grande jogo de xadrez, que eu acho aí que estão construindo essas narrativas desnecessariamente, porque a própria equipe do Paulo Guedes está disponível para explicar para essa mídia que ainda insiste em não entender e criar essa narrativa de acordão, né? A gente já teve uma situação parecida no STF, que depois aí o próprio tempo mostrou que não existia acordão coisíssima nenhuma. E agora nós estamos revendo novamente, que parece que o Bolsonaro é uma pessoa acuada, e bem pelo contrário, pelas PLs que eu li, eu digo que ele é muito corajoso, porque ele deu um truco ainda em cima dos congressistas que vão, se eles não votarem as PLs, a gente vai entender direitinho os motivos, é porque eles vão querer realmente calibrar aí esse dinheiro de uma outra forma, porque está lá garantido na LDO. Então, eu peço aí para esse pessoal aí que se diz liberal do Novo, por exemplo, para eles olharem com cuidado o que eles estão fazendo, porque para nós aqui como povo vai ficar muito fácil exemplificar essa questão que eu estou falando. E eu já desafiei o pessoal aí, né? Já falei para o pessoal que está falando, eu desafio a você me mostrar que isso é um acordão, que isso não é uma obrigação da própria lei, que isso o Bolsonaro não fez realmente uma jogada de mestre. O que eu falei ontem na minha live, eu reafirmo. Eu só errei mesmo lá no valor que eu fui falar, eu falei 6 bilhões, e são 6 milhões que vai para o Ministério da Saúde, que eu já vi gente também dizendo que vai para o estado do Amapá, é o estado do Alcolumbre. Pelo amor de Deus, pessoal, aquilo lá é verba do Ministério da Saúde, que já apresentou uma conta, uma demanda necessária para o estado do Amapá. Então, são 600 milhões que vai sair para o Ministério da Saúde, não tem nada a ver, não vai para a bancada, não existe.
nesse caso, é apenas uma coincidência ir para o Amapá, né? Porque eu acho que, nesse caso, então, teria que ir para o Rio de Janeiro, onde o Rodrigo Maia, que quer ser o primeiro-ministro, foi eleito, então. Então, não tem muito sentido nessas narrativas que a gente vê por aí, Paulo. Perfeito, muito bom. Além de tudo, tem um aspecto, eu até comentei isso, acho que, não sei se nós fizemos uma nota, não. Eu comentei em algum lugar no Conselho do CN, eu acredito, é o seguinte, eu acho que até para os parlamentares, para uma parte expressiva dos parlamentares, que os mais espertos, pelo menos, não quer dizer que sejam os melhores, em dado momento isso gerou uma pulga atrás da orelha, né? Porque o raciocínio pode pensar o seguinte, vamos só fazer um histórico brevíssimo aqui. Como que, historicamente, é feita a relação do Executivo com o Legislativo? Qual foi a relação inaugurada, basicamente, a partir do final do período Sarney, mas que consolidou-se a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso e se aprofundou na era petista? É a relação do toma lá da cá, né? Basicamente isso, sob o nome pomposo, bonitinho, né, de governabilidade. O que era governabilidade? Era o presidente chegar para o Congresso e dizer o seguinte, que pedaço do governo você quer? Então, eu vou te dar tal ministério, tal diretoria, tal estatal, tal isso, tal aquilo, aí forma a maioria e governa. É basicamente isso, é um presidencialismo, tanto que chamava de presidencialismo de coalizão, falando Sim. assim parece tão bonito, mas não é bonito. É um presidencialismo de conchavo, espúrio, né? Sim. Onde você tem uma relação espúria, que foi aprofundada na era petista. Esse caráter espúrio se traduziu em corrupção por simples, né? Comprando parlamentares. Então, como o PT, a esquerda, tinha interesse de ocupar o máximo de espaço na máquina pública, espaço que ocupam até hoje, por sinal, então, em vez de dar para a base, lá para o baixo clero, dar um cargo, uma diretoria, dava dinheiro. Né? Basicamente, o esquema, a engenharia do mensalão foi essencialmente essa. Sim. Bolsonaro cortou com isso. Tanto que a história de carta branca, que gera um pouco de confusão para ministérios, ela significa isso, o fim disso, né? Embora Sim. às vezes é mal interpretado, como no caso da Regina Duarte, mas é uma discussão que faremos de outro momento. Mas, enfim, acho que então representou o fim disso. Então, para um parlamento, olhando aqui com a frieza da análise, o que é a realidade de Brasília, para um parlamentar comum, do ponto de vista dele, que não é necessariamente o ponto de vista que interessa ao país, mas olhando com a frieza do ponto de vista dele, ele pode ter feito o seguinte cálculo. A quem interessa para ele, é para atender seus interesses, inclusive com emenda parlamentar, negociar entre aspas, né? Colocar os termos para a execução dessa emenda, que é obrigatória, por sinal, que a Constituição manda, para um governante que é transparente, honesto, que não faz tomar lá da cá, que é o governo Bolsonaro, ou sentar para conversar com o Maia, Davi Alcolumbre e o relator da comissão de orçamento, que é gente indicada por eles, né? Então, eu vou fazer esse raciocínio. Se eu fosse um parlamentar do baixo clero, alguém disposto a esse tipo de coisa, é evidente que eu prefiro negociar com o governo, que não é negociar, deixar na mão do governo, porque eu sei que eu não vou ter que me submeter aos caprichos de Alcolumbre, de Maia, para esse tipo de coisa. Eu queria ver o que você pensa a respeito, porque ontem, numa conversa em um grupo, nós abordamos por esse viés também a questão, ou seja, até do ponto de vista, que volto a insistir, que não é necessariamente o ponto de vista do interesse do país, mas pegando a realidade do Congresso, principalmente Sim. do baixo clero e do centrão. Que o centrão, na verdade, é o baixo clero, né? Basicamente, né? Basicamente o baixo clero. Até do ponto de vista deles, era um péssimo negócio. Você ia ficar, falando aqui em português, claro, ia ter que comer na mão de Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia, né? Tem esse aspecto também, né? É tão real também isso, Paulo, que a gente vê isso a olhos nítidos, olhando para o Congresso Nacional. A divisão que houve ali das próprias bancadas, né? Da própria representatividade. Então, a gente viu essa divisão entre eles. E o que é mais interessante, que eu acho que o pessoal que está criando a narrativa aí de que é um acordão e etc., é olhar para esse cenário e ver lá que, como assim algo tão importante, então se houve um acordo, como as pessoas estão querendo dizer, por que o Davi, como eu disse, por que o Davi não estava, o Maia não estava presente? E por que o Alcolumbre realmente não forçou a barra para ser votado primeiro as PLs ali? Então, eu acho que
os próprios congressistas também olharam para isso que eu estou falando e falando, olha, se eu fizer o jogo agora que está lá nas PLs, é que talvez eles não tiveram tido tempo de ler, porque realmente chegou ontem às 5 horas da tarde que pensou que foi uma estratégia, né? Mas se eles olharem para a PL, eles vão jogar o jogo limpo, eles não precisam fazer um jogo sórdido para conseguir o que a Constituição garante, está dentro da lei. Então, se eles apresentarem, eu estou pensando eu como parlamentar, né? Eu estou lá como parlamentar, eu pensar deputada federal, e eu tenho uma bancada ali para representar o meu estado, eu proponho um projeto de lei lícito que vai atender realmente a demanda do meu estado, eu apresento e vai passar ali de uma forma muito mais simples do que eu ter que negociar, como você está falando aí, com um relator, né, o relator do orçamento, e com o próprio Davi e com o Maia, que a gente sabe que sim, o interesse era deles. Houve reuniões na casa deles, né, eles tiveram isso, reuniões na casa dele. E o governo federal teve a postura de mandar algo técnico, né? A resposta foi: nós estamos pressionando, sim, com a nossa popularidade, isso eles fizeram muito bem, que não foi nada convocado, foi uma conversa lá vazada do general Heleno, mas a população respondeu, porque a população também entendeu o comprometimento do dinheiro público. Muita gente fala, mas é muito dinheiro para o Congresso Nacional. Eu também concordo, só que eu acho que, então, essa cobrança deveria ter sido feita quando eles aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi lá em junho do ano passado, né, a primeira parte lá das emendas impositivas, que eu lembro que, na época, quem falou muito a respeito, contra, foi justamente o nosso aí, deputado federal Luiz Felipe Orlando de Bragança. Ele veio se manifestar na época, sim, porque ele entendeu esse contexto inteiro, não é algo simples. Até eu lembro que o Luiz Felipe ele chegou a dizer, sim, eu não sei se foi até uma entrevista que a gente fez juntos aqui pelo Crítica, Paulo, eu não me recordo, mas acho que foi, que ele disse lá que os parlamentares eram jovens de bancada, que, né, eram recém-chegados ali e não entendiam dessas coisas que você estava votando ali em algo que depois, no futuro, ia se tornar isso aí que virou, e realmente aconteceu. Então ele já com um olhar um pouco mais a médio prazo, ele já enxergava que isso ia acontecer dessa forma. E aí a gente viu mesmo a tentativa também de aproveitar tudo isso e tornar realmente um parlamentarismo branco, tirar a possibilidade do governo federal ter o pouco dinheiro perto do orçamento todinho da União para fazer os projetos que são pertinentes, né? Querem pôr a mão em tudo quanto é coisa. E aí eu acho que, diante dessas PLs e diante da postura do próprio governo federal, que não recuou em nada, o que ele fez? Não fez nada, absolutamente nada, né? Ele se manteve na posição de vamos manter o veto, eu peço aqui para a população me ajudar, comemorou, e ontem o Bolsonaro ainda explicou, e está lá a equipe inteirinha da economia disponível para explicar essas questões. Então, essa própria postura, quando você está fazendo algo que seria, então, sorrateiro, seria contrário ao povo, eu acho que o Bolsonaro não teria, a própria equipe aí do Paulo Guedes não teria. Então, assim, o que a gente vê agora é uma guerra de narrativas, mas é só uma guerra de narrativas, porque os dias, o tempo, a própria realidade dirá que não existe nenhum acordo nesse sentido aí no Congresso Nacional e Executivo. Bem pelo contrário, como eu volto a salientar, o Maia hoje suspende 11 parlamentares de base governista. Aonde está esse acordo, então? Aonde o Congresso está favorecendo o Executivo? Né? Fica aqui a minha pergunta para o pessoal aí que cria essas teorias conspiratórias contra o governo. Quando é para falar de erros, Paulo, se eu tivesse visto nessas PLs algo que não fosse confortável, se eu achasse ali algo errado, eu iria dizer, mas elas foram muito bem elaboradas, elas estão cheias de detalhes, com muitas planilhas, com muitas medições do que é real. Eu acho que a equipe do Paulo Guedes, ela trouxe para os congressistas a realidade do orçamento público sem incorrer em crime de responsabilidade, sem haver aquelas emendas, às vezes repentinas, que tem, que você precisa fazer algo para
pegar verba da União, aquelas coisas que, por exemplo, pode acontecer, né? Em caso de tragédia, sei lá, como houve em Brumadinho, você faz ali. E a gente sabe que esse Congresso Nacional, se o governo federal precisar, não vai votar a favor do governo. Eles querem tirar o máximo de dinheiro possível do governo federal. Então, eu acho que o ministro Paulo Guedes, nisso, foi muito competente, sim, fez, assim, um belíssimo jogo de verdades, na verdade, é bem isso, né, as PLs, elas estão ali com a verdade, tanto que é engraçado, quem está ainda insistindo nessa narrativa, o próprio print dos 17 bilhões de reais, você vê lá que está escrito Ministério da Economia. Então, só que o pessoal está pegando só uma parte da conversa, são 3 PLs. Você precisa juntar tudo isso e aquilo não é uma informação que está no meio, estão desvirtuando essa informação. Um grande desfavor estão fazendo toda essa mídia que está criando isso, e um grande desfavor está fazendo também esse grupo de congressistas, que não é aquela esquerda clássica, que é o que realmente mas vem cair as máscaras, que a gente vê aí, pessoal do Novo, pessoal do Muda Senado, trazer e querer brigar. Eu acho que a fala mais assim, que ficou explícita para quem assistiu os debates que tiveram antes das sessões, é a fala do Major Olímpio, que ele falou sim em parlamentarismo, como se isso já estivesse previsto na nossa Constituição, e depois ele veio gritar lá aos 4 ventos que essa PL aí era um grande acordão. Eu acho que é grande cara de pau do Major Olímpio de dizer um negócio desse, né? Porque não faz sentido, né? Ele estava pregando o parlamentarismo, ele está frontalmente agora contra o governo, ele é daquela ala lá que se juntou para tentar fazer, talvez derrubar o governo Bolsonaro, e eu fico com apreensão. Eu posso falar porque eu estou falando aqui como pessoa e cidadã, eu votei nele e me arrependi demais. Então, assim, eu olhando para esse cenário, eu falo, meu Deus do céu, até onde eles vão? E eles estão esquecendo que nós, o povo, estamos acompanhando de perto, né? Nessa, a gente perde uma pessoa ou outra que está desavisada, mas o que eu fico sossegada é que a política econômica do Paulo Guedes está muito em cima do lance. Então, não será fácil forçar uma situação aí de pedalar, né, de incorrer em crime de responsabilidade para depois empichar. Se quiserem fazer isso, vão ter que realmente tentar, então, no decoro, como já tentou, até o Miguel Reale chegou a falar isso, e eu achei um absurdo, mas vão tentar por esses outros caminhos, porque se essas PLs forem votadas, elas vão ser favoráveis ao governo. Agora, a gente corre o risco delas não serem votadas, ou parte ser apreciada e parte ser derrubada. E tudo isso, eu acho que o governo federal tem plano A, tem plano B, tem plano C, porque pelo nível das PLs, a gente vê que eles já imaginaram todos os tipos de cenário. Se algo é aprovado, se algo não é. Então, assim, estão subestimando a equipe que cuida do orçamento do governo federal, e eu estou achando isso muito bom, porque faz muito tempo que a gente não vê tanta tecnicidade em relação à economia, e eu tenho certeza aí que os avaliadores de mercado, se pegarem esses dados que eu estou dizendo, vão ficar um pouco mais otimistas, e a economia do Brasil tem tudo para crescer, tem tudo para dar realmente superávit, mesmo com esses problemas que acontecem agora de ordem mundial, aí, dos vírus e tudo mais. Mas a economia do Brasil, ela vai para um rumo muito mais forte, porque não tem mais aquela conversa de extrapolar os gastos públicos, bem pelo contrário, ele está fazendo o possível para enxugar, a gente está vendo isso, só basta acompanhar com realidade, não é puxa-saquismo ao governo, não, é apreciar um bom trabalho, é isso que eu estou fazendo. Aqui fica meu elogio agora para a equipe do Paulo Guedes, eu realmente, eu digo muito obrigada aí, equipe, porque fizeram um trabalho excelente, Paulo. Esse aspecto é importante, no que diz respeito, inclusive, para a economia como um todo, né? Ou seja, o principal fator, teve a reforma da Previdência, teve e outras iniciativas, desregulamentações, melhora da infraestrutura, mas quem conhece um pouco de economia, eu conheço um pouco, longe de ser expert, mas conheço um pouco, sabe, o principal fator que pode, no que diz respeito à ação do Estado, que pode interferir efetivamente na economia, além da questão da segurança jurídica e outros fatores, e segurança pública também, que é um fator importante, mas no sentido estritamente da ação econômica do Estado, é o setor público. Se o setor público estoura as contas, a economia vai para o buraco. Isso é uma regra é tão real quanto a lei da gravidade, ou seja, sim, o que explica, inclusive, o que aconteceu no Brasil, a recessão, a depressão praticamente econômica, que vivida na era Dilma, no fim do segundo mandato,
foi porque as contas públicas elas foram ladeira abaixo e, com isso, ela arrastou a economia. O Paulo Guedes seguramente tem isso muito claro, óbvio, isso é inquestionável. Então, eu acho que essa tem sido, na verdade, a real âncora, né? A real âncora da economia, do que diz respeito à ação do Estado, é o Estado manter as suas contas em dia, enxugadas, de ponto final, e deixar a economia andar, que é assim. E é muito transparente, viu, Paulo? O Ministério da Economia é muito transparente. Quem fala que não está fazendo um absurdo, porque o Paulo Guedes, inclusive, eu acho isso até interessante. Quantas vezes ele já foi no Congresso Nacional e ele deixa muito claro essa parte, falando assim, olha, que nem quando foi a reforma da Previdência, ele chegou a dizer inúmeras vezes, eu estou com essa proposta aqui, mas eu vou fazer o que os senhores querem, porque eu não estou aqui, eu não sou representativo, né? Eu não recebi votos, os senhores votaram, a responsabilidade é de vocês. Então ele fazia aquela coisa como o pai faz com o filho mesmo. Você quer gastar? Tudo bem, tá aqui o seu dinheiro, mas se estourar, eu não vou te ajudar. Basicamente, ele fez isso. Ele estava mostrando todo o tempo a realidade para os congressistas. E a gente vê que nem agora vai vir, reforma tributária. Ele não tem apreço, ele deixa subir reformas tributárias da onde vier. Ele é assim. E aí a equipe econômica dele lá ajusta e vai apresentar. Então, assim, a gente vê que é uma maturidade que o Congresso Nacional, essas raposonas aí, que estão acostumadas com o jogo de poder, talvez não tivessem mais acostumado, porque, como você falou, existia, assim, um governo de coalizão que cedia, né, que tinha medo. E o que a gente vê é uma postura muito firme do Bolsonaro de peitar os congressistas, mas não é desrespeitar, como está dizendo a mídia lá, né, que ele não é democrata, bem pelo contrário, acho que ele respeita até demais, como também ele agora está enfrentando essa própria mídia, e com toda a razão, porque é cansativo a mídia fazer esse desfavor, não é ao Bolsonaro, é para nós, povo brasileiro aqui, que se fosse em outro governo, né, se fosse, por exemplo, um governo, sei lá, que eles gostam do pessoal mais limpinho, e fosse o próprio ministro Guedes, eles estariam aplaudindo de pé, porque a política do Paulo Guedes é liberal e ela realmente abre as portas do Brasil para uma outra realidade, que esse Congresso Nacional aí, que aquelas velhas raposas que viviam com joguetes de poder, não estão preparados, e eu acho isso muito bom, porque nós, como povo, estamos vendo quem é quem aí, nesse tipo, quando é transparente, nós estamos vendo. Então, eu acho que quem está ainda insistindo nisso está fazendo por maldade, sim, agora, né? Ninguém é inocente lá no Congresso Nacional, e eles estão todos juntinhos em grupos, porque é típico de covarde, né? Tem que se juntar num grupinho para se autoproteger, para ver se a narrativa ganha volume, aí eles recorrem para a mídia que está aparelhada, e aí fica por conta de quem? De nós aqui do povo interpretar as coisas, de nós do povo e buscar informação lá, por exemplo, no Ministério da Economia, que eles não quiseram saber, de nós do povo fazer um canal como o seu aqui, que é o Crítica Nacional, que informa todo dia as pessoas, as notícias como elas são, né, e de uma forma honesta, de uma forma justa. Eu acho que o que eu peço para esses parlamentares e para esses governantes e para essa mídia, para todo esse pessoal, é ser honesto, né? É pegar, ler com cuidado, pedir para... Não é fácil realmente ler essas PLs, então pede para alguém técnico, sabe? Acho que tem jurista de montão aí para fazer isso, porque tem jurista de montão para criticar, para dizer que tal coisa é tal coisa quando não é. E a gente está vendo aí uma conduta muito transparente, tanto do governo, né, propriamente dito, como da equipe da economia. Então, fica aqui o meu lamento, que a gente agora está vendo a realidade dessas mídias, desses congressistas todos, mas também aí a gente tem que olhar para os que estão fazendo um bom trabalho. E graças a Deus também, nessa história toda, alguns parlamentares estão se ressaltando, se sobressaindo, fazendo de tudo para o Brasil realmente perseverar e ficando firmes, porque eu estou de fora, não estou em Brasília, mas eles estão em Brasília, vocês imaginam o clima que eles vivenciam, né, de hostilidade e tudo mais, porque a gente sabe que a esquerda tem dois tipos de esquerda aí, aquela esquerda que é a guerrilheira e a esquerda que planeja e come tudo pela beirada e trama, que, né, tem paciência de esperar. Então, assim, não é fácil ser parlamentar mesmo. Eu dou meus parabéns para esse pessoal aí que está fazendo um trabalho. E lamento por esses 11 parlamentares ter sofrido a punição do Maia, e eu fiquei feliz aqui porque eu estava estudando ainda esses assuntos e ouvindo até você no começo aqui do jornal, dizendo que o Eduardo Bolsonaro resolveu, então, acionar a justiça. Graças a Deus, porque tem que ser isso mesmo. É um absurdo o que estão fazendo, né? Se for assim,
todos teriam que ser punidos porque não param de dizer absurdos naquela tribuna lá. Aquilo lá é só para quem tem estômago. E eu ouço para poder depois contar para vocês a realidade. Como eu vi desses dias aí na manutenção do veto, é lamentável. A gente viu uma esquerda ali que não tem noção das coisas que falam, que é bem irresponsável, e a gente viu, sim, pessoas aí que se falam que é da direita, que estão a favor do povo, como o Major Olímpio, falando inclusive em parlamentarismo, o que me deixa um pouco chocada, porque não é o que está na nossa Constituição, né? Então, é sim uma conduta um pouco, sei lá, duvidosa, né? No mínimo. No mínimo duvidosa, sem dúvida. Família, tem aqui alguns superchats, rapidamente, até para prestigiar a participação do público, agradecer. E vou daqui a pouco colocar mais duas questões, mais ou menos técnicas, e fazer algumas considerações políticas para a gente ir para o encerramento do tópico. Fui combinado com a doutora Fabiana aqui, que já foi hoje requisitada em várias mídias nossas, de maneira mais do que justa, mas também não abusar muito da sua disponibilidade de tempo aqui. Acho que a maneira é o seguinte: quero agradecer aqui ao Wilson Pereira pelo superchat, e dizendo uma coisa curiosa: eu duvido que os indivíduos que estejam disseminando essa história de acordão o façam por desconhecimento. Eu tendo a achar também, sem dúvida, primeiro, não, há uma parte de desconhecimento, que eu acho que a grande imprensa brasileira tem duas características. Ela é ignorante, no sentido próprio da palavra, ou seja, ela não sabe do que fala, e é desonesta. Então, no caso de acordão, eu acredito que grande parte é porque é desonesto mesmo, estão querendo plantar essa narrativa. Eu duvido que, na média de jornalistas brasileiros, por exemplo, se tem a cada 10, se tiver muito é um capaz, por exemplo, de fazer explanação como a doutora Fabiana fez aqui. Não tem, porque a média é de gente ignorante. Aliás, a média da imprensa brasileira mal sabe português. Basta pegar os textos aí da Folha, da Veja, do Estadão, você percebe que mal sabe português. Então, tem uma combinação de cada um. Então, agradeço ao Wilson. E também que o PSFT, é uma pessoa com esse nome, uma sigla, fazendo, na verdade, uma pergunta bem pontual. Como o Congresso poderia, e faz um superchat, a quem eu agradeço, não sei se é ele ou ela, então vou agradecer a essa pessoa, PSFT, dizendo como o Congresso poderia não votar os PLs para prejudicar o governo, se o veto 52 for mantido. Penso que o Congresso não tem saída, estou certo? No caso, certo, então ele, né? Então... Não. Nesse aspecto, não. O que nós conseguimos, eu digo nós porque eu já me ponho na posição aqui de brasileira que pensa no país, né? Então, o que o Brasil conseguiu, junto com o governo Bolsonaro, é garantir que os 30 bilhões não vai sair lá da LDO, que não vai fazer com que o Bolsonaro incorra em crime de responsabilidade. Então, com a manutenção do veto, realmente essa vitória já é nossa, né? Gol aí para o nosso time. Agora, tem uma segunda parte para ser feita. Ou se coloca aí as PLs à votação, e é óbvio que eu li as PLs, se eles vão apresentar alguns destaques, tem coisas que talvez sejam pertinentes, porque se apresenta a realidade um pouco mais pontual, pertinente realmente às emendas, às bancadas, e aí vai ser apreciado, mas assim... No primeira análise que eu faço das PLs, elas estão excelentes, então seria bom que fossem aprovadas da maneira que está. Eu estou vendo muita gente me perguntando aí da PL número 4, né, que foram 3, a 2, a 3 e a 4, que a 1 já é de outro assunto. Isso, Fabiana, só para engatar, desculpa, para engatar com você, é uma pergunta que é um superchat, que tem alguns aqui que eu não quero perder, que é chato, né, agradecer de novo, que é exatamente essa pergunta. O PL4, ele é bom ou ruim? Apoiamos ou não? É uma pergunta de uma pessoa que fez o superchat, o Vitor Cheron, a quem eu agradeço. Então, já engata na tua resposta aí, por favor. Então, a PL4, ele é a continuação das outras duas PLs, a 2 e a 3. Então, por quê? Por que estão falando isso? Porque esse pessoal aí que não parou para analisar o contexto inteirinho da história que eu contei para vocês, das PLs, uma PL está intrínseca na outra, né? Aí pegam só parte dessa PL4, que são aquele print lá dos 17 bilhões, e querem dar a narrativa que são ao acordão. Aí nós devemos apoiar ou não? Eu parto do pressuposto seguinte: se é da equipe do Paulo Guedes, se ele realmente, com a execução desse plano de governo orçamentário, com essa redução aí da verba, que era de 30 bilhões para 17 bilhões, mas 17 bilhões condicionados a várias regras, condicionados à cota do pré-sal, eu vejo como única saída nós apoiarmos, porque a opção que teremos virá do próprio Congresso, e eu não quero crer que vai ser uma opção melhor. Então, assim,
Eu ainda, a não ser que se apresente destaques ali que muda assim o cenário, eu de pronto falaria, não, vamos apoiar, por favor, a gente tem que apoiar. Mas é o que eu disse, eu também acho que o governo Bolsonaro, que o Paulo Guedes ali está prevendo assim, olha, se aprovarem isso, não aprovarem aquilo, se não aprovarem nada, ele já tem resposta para todos os cenários. Então, nesse aspecto, eu acho que o Congresso Nacional está vamos dizer assim, emparedado? Pode ser, mas eles vão ter que começar a jogar as regras do próprio governo, porque senão o governo ia ficar ingovernável, né? E a gente vê que eles usam muito, até a grande imprensa usa muito essa narrativa para falar, o governo não tem articulação, não tem trânsito, né? Essas coisas todas aí. E aí a gente até vê aí o governo tirando o Onyx e colocando um general. Aí ainda a mídia fala, nossa, agora aumentou a articulação. Eu acho bem o contrário, né? Então, assim, mas é a avaliação pessoal de cada um. O que a gente vê é que o governo está preparado para cumprir o plano de governo para que ele veio. E ele só vai ser impedido de cumprir se o establishment, né, se o sistema não permitir que ele cumpra. Mas virar a narrativa e dizer que agora o governo Bolsonaro faz parte do esquema, eu acho um tanto injusto. E ainda mais se a gente olhar para os profissionais que estão envolvidos no governo Bolsonaro, como o próprio Paulo Guedes, como o próprio ministro Moro, que são pessoas ali que não teriam o porquê de estar envolvido num plano, num projeto aí, se não fosse realmente um plano e um projeto de país, né, de projeto de realmente tirar o Brasil, porque eu acho que ambos querem deixar aí um bom legado, né, cada um na sua área, e assim são também os outros ministros do governo Bolsonaro. E a gente aqui, como público, já tem emendando, mas só para finalizar, a gente fica acompanhando aqui, nada escapa aos nossos olhos. E o Bolsonaro tem demonstrado para nós que ele está de olho nas questões que o povo fica incomodado, e ele demite quando precisa demitir, ele muda a equipe quando é preciso, e ele insiste, às vezes, em muitas coisas que no momento a gente não entende, mas aí, com o passar do tempo, a gente acaba entendendo. Então, fica aí realmente meu apreço por esse governo, que está sendo bastante corajoso, porque enfrentar esse pessoal, esse sistema aí que está todinho montado, né, que a gente não tem como tirar eles de uma vez, é realmente muito corajoso. Fica aqui a minha admiração, meu respeito mais uma vez, tanto pelo governo, pela figura do Bolsonaro, mas também como os ministros que estão dando um grande suporte aí, e todos são corajosos nas suas áreas. Parabéns. E fica aí, a minha dica é para apoiar, né? Por que não? Porque, como eu disse, para quem tem dúvida, vai lá no Ministério da Economia, eles vão estar falando desses 17 bilhões, como eu estou falando, porque essa é a realidade das PLs. E é o que dispõe a lei também, é só pegar a lei e jogar a lei às claras. É isso que fez o governo Bolsonaro nesse aspecto. E o tempo dirá, Paulo, eu fico feliz porque nós estamos agora a favor da verdade. E a verdade aparecerá. É simples assim. Então, a verdade aparece em algum momento, ela aparece em algum momento, ela prevalece, né? Tem sido assim na história, de modo geral. E estamos de novo com um superchat aqui, que é o primeiro da Cristina Elster, que faz um elogio, doutora Fabiana, parabéns pelas explicações, né? E também ela faz aqui um elogio ao nosso desempenho aqui do Crítica Nacional. Agradeço a Cristina. Aqui uma pergunta embora ficar dentro, mas não é muito específico do nosso tema, mas um superchat da Kátia Barbosa, dizendo, doutora Fabiana, existe possibilidade de nova Constituição? Pedindo para falar a respeito. Evidentemente, esse tema é muito mais complexo, mais amplo. A doutora Fabiana quiser fazer uma observação breve, embora não foi a intenção nossa aqui hoje, mas não, dá para responder, sim, pela sua superchat aqui. Dá para responder brevemente. Nós tivemos a melhor Constituição, ao meu ver, é a Constituição do Império, que foi a que durou mais tempo, inclusive. E eu acho que, realmente, quando tiver um amadurecimento, nós tivemos aí Congresso Nacional,
com um pouco mais de qualidade, é o momento de nós pensarmos em formar uma nova Constituinte, sim, né? Porque o que nós temos hoje, uma Constituição cheia de pegadinhas, aí vamos falar para ficar uma coisa simplificada, mas cheio de puxadinhos. Ela foi muito descaracterizada já do que era, e ela já veio, sim, de um projeto aí da esquerda. Então, o que nós temos hoje é um excesso de garantias, né? Que a gente vê até os ministros do STF até abusar dessas garantias, mas é para a gente pensar no futuro, sim, de formar uma nova Constituinte, uma coisa muito mais sucinta, que atenda realmente, que se possa cumprir, né? Porque tem muita coisa na Constituição Federal que ela está lá só como enfeite, nunca nem foi cumprido. E muita gente nem sabe porque ela é muito extensa. Parece que a Constituição só existe o artigo 5º, mas é uma Constituição extensa. Então, sim, eu acho que em um momento oportuno, né, a gente tem que caminhar para isso, a gente tem que caminhar para construir coisas sólidas no país. E essas modificações, elas serão naturais, né? A gente não precisa se adiantar, não. Eu acho que a gente está começando a primeira batalha de expor essas pessoas, de expor como a política funciona, e aí, depois dessa primeira limpa aí, quem sabe, né, a gente também vai para a área da educação, e aí é um processo, Paulo, que a gente tem que lutar muito por ele, e eu fico feliz aí de fazer parte desse começo. Eu enxergo assim, o Brasil, aquela coisa de um recomeço, uma nova era, é verdade, e eu fico feliz de ter oportunidade de apreciar o meu país, a sonhar, né? Porque eu acho que alguns anos atrás a gente nem sonhava mais, né? O brasileiro parou de sonhar. Então, meu recado é basicamente esse. Não, mas é muito bom, sim, mas é bem isso mesmo. A ideia da Constituição, aliás, falando em Constituição, você mesmo mencionou aqui a observação feita pelo... Quando fala em Constituição, a gente sempre lembra do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é quem mais conhece o tema. Dentro das pessoas que eu conheço, é quem mais conhece o tema do ponto de vista de, embora não seja jurista, mas consegue colocar numa perspectiva histórica e política, né, em relação à necessidade de uma nova Constituição. E, por sinal, ele também, fazer até uma observação que eu acho que é relevante aqui, como você mesmo mencionou, ele participou conosco aqui no último domingo do programa Conexão Crítica Nacional, e, de fato, ele afirmou isso, ou seja, que quando foi votada a LDO, não foi nem a LDO, além da LDO, quando foi votada a própria PEC do orçamento impositivo, no início do ano passado, uma votação na qual votaram favoravelmente, inclusive, alguns parlamentares da base governista, ele mesmo alertou naquele momento que isso aí seria uma bomba que ia estourar no ano que vem. Foi assim, ele cravou de maneira precisa, né? Ele disse, isso vai estourar no ano que vem, porque a ideia parece interessante, mas parte de pressupostos equivocados. Ele até explanou para nós aqui de maneira muito pertinente, até convido para quem não viu ainda a transmissão, está aqui no nosso canal, onde ele mostra onde é que está o vício de origem da ideia do orçamento impositivo, que parece bom, ou numa primeira vista, mas o Luiz tem argumentos muito bons, que me convenceram, inclusive, de que não é uma coisa boa. Na verdade, ele é um remedo, um arremedo para um problema mais complicado, que é da estrutura do Estado brasileiro, e esse arremedo acaba trazendo consequências tão ruins quanto aquelas que haviam outras, que antes, quando não era impositivo, as emendas serviam de moeda para barganha política do Executivo com o Legislativo. Né? Então, resolveu-se isso com a emenda impositiva. Então tá bom, ficou bom. Mas o Luiz tem argumentos muito bons para mostrar que essa solução, aquela história, né? A emenda saiu pior que soneto, né? Ou seja, que essa solução é ruim, que ela traz vícios. E a principal é essa, por sinal. Você vai criar... a forma que você acaba operando aquela norma, né? Que, no caso, é a emenda impositiva. Seria positivo se nós tivéssemos um parlamento que não tivesse as intenções escusas que tem. Então, fica muito complicado. Você está dando poder... Fica muito vulnerável à qualidade do parlamento. É isso. Então, a ideia de parlamentarismo, ela não é ruim, né, se for pensar, mas ela precisa ser construída e com a divisão muito específica de quem cuida do orçamento sempre é o executivo. Essa bagunça de que o Congresso vai cuidar de orçamento é realmente algo aí que a gente já vê uma ideia errada, equivocada do que é o parlamentarismo. Eles quiseram pôr parlamentarismo onde não existe, né? Então, talvez seja até essa discussão do Luiz Felipe, mas o que a gente vê realmente é que quando foi votada essas emendas,
é o que eu falei, os recém-chegados ali talvez não tivesse essa malícia, muita gente foi nomeada ali, malícia no bom sentido, né, de entender que algo que estava sendo apresentado ali, no futuro ia redundar nisso que a gente está vendo agora, né, então foi uma construção realmente de narrativa plantada, e agora é até engraçado, porque já parece muito óbvio, né? Eu mesma, quando vi aquele povo ali do Muda Senado na segunda-feira, já falando, olha, se vier algo do governo é acordo, eu até dei risada, porque eles sabiam que iam chegar essas PLs, porque faz parte do executivo apresentá-las. Então, assim, e a própria mídia também falando, existe, tá para chegar, e o governo fez muito bem, mandou ali nos 45 do segundo tempo, para pressionar mesmo, fez muito bem, mandou PLs que é necessário tempo, demanda você se debruçar lá e olhar e entender, parabéns aí, equipe. Então, assim, sinto muito ainda quem vai ficar contra o governo nessa questão, mas eu acho que aí o futuro é que vai ser o senhor da razão e vai trazer essas pessoas até de volta, as pessoas que estão pulando fora aí do apoio ao governo, uma pena, uma judiação, porque nessa o governo acertou muito, ele fez, como você falou, ele fez do limão uma bela limonada, e a lá tropical mesmo, porque ele usou elementos já sabendo da maldade alheia, entende? Então ele prevendo a maldade alheia, ele já se antecipou e realmente deu um checkmate aí, muito bom, eu fiquei muito feliz e admiro realmente a postura de valentia, não é fácil enfrentar o que eles estão enfrentando. Então, essa resposta, inclusive, vale a pena, como primeiro tem um mérito inegável da equipe do Paulo, começar dele próprio, né, um economista com experiência, um economista intelectual com a bagagem, com experiência inegável. Então, do ponto de vista técnico da formulação consistente da proposta, o mérito, sem dúvida alguma, é dele. Mas, evidentemente, ele pôde fazer isso porque teve o respaldo, né, teve a retaguarda política de alguém que sabe muito bem como o jogo funciona, que é o presidente da República. Então, a coragem aí teve a experiência do Congresso Nacional, quem tem é o Bolsonaro. Então, exatamente, né? Então, juntou-se a experiência, a capacidade política do presidente, que conhece como aquilo lá funciona, exatamente, com a expertise aí única, né, da equipe do Guedes, que viabilizou isso. Fabiana, duas questões, nós temos para o encerramento, com 1h12 já, só mais duas questões casadas do ponto de vista técnico, e depois faremos uma consideração política breve para partir para o encerramento. A questão do contingenciamento, para quem não está necessariamente familiarizado, eu vou colocar de maneira sintética aqui em 30 segundos, o contingenciamento o governo tem a obrigação de executar o orçamento, óbvio, né? Ele é obrigado a executar, independentemente de ser impositivo no sentido das emendas, mas o governo tem que executar uma peça orçamentária. Existe uma lei que obriga a fazer isso. E como que ele faz? Agora, ao mesmo tempo, existe uma regra que diz, que a doutora Fabiana pode discorrer um pouco, que o governo não pode incorrer em gastos sem previsão de receitas, ainda aqueles gastos previstos no orçamento. Então, para isso, o governo tem um instrumento chamado contingenciamento, que muitas vezes a grande imprensa ela deturpa enormemente, dizendo que cortou gastos. O governo não corta gastos. Se tem um orçamento, tem que cumprir. Ele pode dizer, não vou gastar, em vez de 2 bilhões, eu vou gastar 1,5 com tal coisa. Ele não pode fazer isso, né? O orçamento existe, vai gastar 2, vai gastar 2. Se decidir que vai ser 10, então a lei orçamentária vai votar 10, vai gastar 10. Agora, ao longo da execução, ao longo do ano, que é chamado ano fiscal, que no caso do Brasil coincide com o ano civil, ele tem que fazer esse gasto, falando uma linguagem não técnica, de acordo com a entrada de receita, que vem dos impostos. Se não tem o dinheiro no caixa, falando uma linguagem bem simples, ele não pode executar aquele gasto. Então, ele pega, de novo, falando uma linguagem bem popular, que ele empurra para frente, dentro daquele ano, para poder executar aquele gasto à medida que tiver dinheiro em caixa. Falando resumidamente. Claro que tem casos que você não pode empurrar para frente. Por exemplo, aposentadorias, programas sociais, tem que estar todo dia o dinheiro na conta lá dos beneficiários. Então, esse é um aspecto. Então, é por isso que nessas áreas, por exemplo, não se faz contingenciamento. Você não pode pagar o aposentado, você não vai receber esse mês só daqui a 2 meses. E, obviamente, não pode ter isso. Assim como funcionários públicos e outros. Mas, em algumas áreas, há uma margem. Essa margem é chamada contingenciamento. O que estava presente aqui já para finalizar, né, o Weintraub, que conversou conosco dias atrás, ele foi muito enfático nesse aspecto, por sinal. Todo o orçamento da educação foi executado, como aliás tem que ser, de todas as áreas, em 100%. Mas foi contingenciado ao longo do ano, à medida que as receitas entravam.
Agora, a lei orçamentária, tal como estava, um dos itens que estava em veto, eu não sei se você pode dar informação mais detalhada a respeito, ela restringia esse contingenciamento, as margens de contingenciamento, impunha mais dificuldade para o governo fazer esse jogo, no bom sentido, de empurrar aquilo que pode ser empurrado dentro do mesmo ano fiscal para executar o gasto. Então, eu queria saber como ficou isso e lembrar que é justamente aí que está o risco de incorrer em crime, né, de responsabilidade, se não houver, com as implicações para impeachment, que foi justamente esse um aspecto, por sinal, que foi o caso da Dilma, né? Ela tomou o dinheiro emprestado, falando no linguagem técnica, não técnica, de bancos públicos para pagar programas sociais. Ou seja, tinha um gasto a ser feito, não tinha de onde tirar dinheiro, essencialmente. E aí incorreu em crime de responsabilidade. Então, eu queria ver contigo como ficou então essa questão. Se esse item foi derrubado, esse veto foi mantido, enfim, como que está, concretamente? Não, Paulo, a questão que você fez... um pouco mais para esclarecer o público, mas por favor. Não, a questão que você falou, você deu o exemplo que eu ia dar, que era o próprio Ministério da Educação. Nas PLs que eu analisei, olha que interessante, existe isso, porque o que é trabalhado, né, no exercício fiscal que a gente está falando é com receita estimada. Então, é o que acha, né, com base de cálculo, óbvio, mas o que acha que vai se arrecadar e com base no que vai se gastar. E aí, teve até um ajuste do governo já, então, nessas PLs que dá para exemplificar isso. O governo federal zerou a previsão de lucro, né, para falar de forma simples, que haveria nos municípios, porque ele está vendo, então, a dificuldade, né, que estão os municípios do Brasil todo e zerou. Ali tinha uma previsão orçamentária de trazer recursos para a União, e já nessas PLs já está a previsão zerada, né? Então, quando você olha para isso, você já fala, é um governo que está acompanhando ponto a ponto, porque isso que você falou ainda não foi modificado. Por isso que eu disse, o governo Bolsonaro, através da equipe aí do Ministério do Paulo Guedes, eles estão olho no lance, né, para não deixar acontecer como houve no passado. Se bem que no passado era um exagero disso, era além disso que eu estou falando, porque não é só que eles estouravam, empurravam, começavam um ano fingindo que aquilo não existia, e aí se tornou o bolo que acabou até empichando a Dilma, né? Mas nesse governo a gente vê um cuidado extremo para não ter aumentos das contas públicas, uma redução, um enxugamento de gastos públicos e um cuidado de acompanhar essa receita com o passar do ano fiscal. O que a gente está vendo é que nesse ano de 2020 é o primeiro ano que o governo Bolsonaro vai governar com o dinheiro da LDO votada no governo dele, porque a de 2019 foi votada no governo Temer. Então, o ano passado, o Bolsonaro governou com as diretrizes orçamentárias do governo Temer. Então, veja bem, essas dificuldades todas trazidas foram trazidas propositalmente para o governo federal ter menos dinheiro do que sempre teve. Então, é isso, né, que eu falei. Esse risco sempre vai existir, mas com a equipe econômica, com o zelo que está, eu confio realmente que a gente vai passar por essa numa boa e a gente vai acabar expondo aí sempre os personagens, vamos colocar assim, da política, que estão cooperando para empurrar uma falsa narrativa aí de incorrer em crime de responsabilidade fiscal. A fiscal, eu realmente, assim, duvido que o Bolsonaro vá cometer, porque o Paulo Guedes está com o lápis afiado nisso. Eu fico bem feliz de ver, sabe? Porque, assim, a gente olha para essa política liberal, às vezes dá um certo medo, né? Nós, assim, eu me coloco como conservadora, às vezes a gente tem um pouco de receio, mas nesse aspecto, eu não tenho o que falar. Realmente são técnicas e a equipe dele é muito boa, não está concentrada só na figura do Paulo Guedes. Ele soube montar uma grande equipe, tanto que hoje na coletiva não era ele que estava presente. Ele pôde delegar porque ele tem uma equipe, cada um cuidou de uma parte dessas PLs. Então, parabéns aí ao governo, parabéns ao esforço que eles estão fazendo de reduzir os gastos públicos que são gigantescos, porque para ter um ajuste fiscal, uma reforma tributária para valer, a gente precisa realmente reduzir o dinheiro ali, o que é
a conta para a gente poder, então, pedir, solicitar também para que se arrecade menos, porque senão vai falir, né? E a previsão não é essa. Então, existe todo um planejamento aí, que aí a reforma tributária ela vai complementar e vai fazer com que o Brasil cresça, porque vai, na verdade, eles vão fazer o sonho de todo tributarista, acho, que é desburocratizar os impostos que existem, né, a simplificação e a junção de muitos impostos, né, o que às vezes está em imposto A, B, C, a gente vai ter um imposto único para aquela coisa. Então, essas propostas aí, esse olhar que o Paulo Guedes tem, inclusive é um olhar já mundial do que a política econômica que está dando certo no mundo, é o que ele vai aplicar no Brasil, se esses congressistas deixarem. Então, fica aqui meu pedido, né, Deixem o Paulo Guedes aplicar a política econômica, por favor, né? Deixem o nosso governo Bolsonaro governar, por favor, aí, porque vocês estão nos atrasando como povo. E, pelo amor de Deus, nós estamos cansados, né, Paulo? E nós vamos já... Só para finalizar, dia 15, o apoio aí está mantido, com veto, inclusive... com veto, com PL, sem PL, o apoio está mantido, porque é para esse pessoal ver que realmente nós, como povo, temos noção do que está acontecendo e estamos apoiando o governo que está tentando fazer o melhor possível, dentro das condições realistas, porque não adianta a gente também criar aquelas coisas lindas aí que se vendiam no passado, né, tipo Pátria Educadora, que era só bonito no papel, né? Não adianta nada, a gente precisa realmente trabalhar com realidade. Exatamente. Aliás, falou do dia 15 aqui, no nosso chat da transmissão aqui, há muitas pessoas reafirmando, e nós reafirmamos aqui, é claro, as manifestações marcadas para o dia 15 permanecem para reafirmar o apoio ao presidente Bolsonaro, ponto. Isso, a pauta única é essa, é justamente esse objetivo foi colocado, dos movimentos com quem eu tive contato, não arredou uma linha. Pelo contrário, vai ser até um motivo de comemorar, digamos assim, de algum modo, porque, e até já entrando aqui no nosso último item, eu queria ter outra observação, Fabiano. Primeiro para não perder nosso público, para não dar desatenção ao nosso público, um superchat de Caspar, dizendo parabéns, nos parabenizando e parabenizando a doutora Fabiana pelo excelente trabalho em prol do país e do presidente. Então, obrigado, Caspar, por esse comentário. E a Kátia Barbosa, que fez aqui um superchat também, está me cobrando aqui, com razão, que eu não peguei o finalzinho da mensagem dela, que ela diz o seguinte: vamos subir Fabiana Barroso, STF. Então, você tem aqui uma leitora... que já faz parte do meu timinho, Paulo. Ela já está lá no meu canal, já fica falando isso no meu canal, e agora, onde eu vou, eu já tenho meu time, Paulo. Olha que coisa boa. Então, isso é muito bom. Então, tem um time que está aí fazendo a recuperação mais do que pertinente da doutora Fabiana para o STF. Nós queremos um dia, quem sabe, espero em breve, termos um STF do qual possamos nos orgulhar, né, como instituição. Verdade. E que coisa que não acontece hoje, infelizmente. Então, a recomendação do nome da doutora Fabiana, que é feita pela Kátia, é muito pertinente, e a Kátia fez um superchat aqui, mas eu esqueci de ler esse pedacinho. Então, ela me puxou de maneira muito apropriada. Muito obrigado, Kátia. E partindo para a finalização, Fabiana, em relação agora à questão política, ficou patente nesse período aí, que eu estou a análise também, e aí nessa análise a gente faz um encerramento, que já estamos com 1h23, eu quero agradecer ao público presente, público muito expressivo, tanto aqui no nosso canal, quanto aqui na página do Avança, do Facebook, dizer o seguinte: ficou patente nesse período o que aconteceu em termos políticos, né? Ou seja, o Maia, que já é diminuto, ele saiu menor do que entrou, né? Que já é um político diminuto, no seu sentido, a sua estatura moral e política, ela é desse tamanhozinho, já falei isso inúmeras vezes e reafirmo, inclusive no comentário estúpido que ele fez hoje sobre o PIB do ano passado, né? Ele comentou uma coisa lá, eu queria desafiar o Maia a vir aqui no Crítica Nacional para falar de economia, porque ele mostra que ele é incapaz de proferir uma frase inteligente sobre o assunto, uma coisa impressionante. Disse estupidez qualquer, enfim, mostrou quem ele é de verdade, né? Uma figura medíocre, que é o homem errado no lugar errado, na hora errada. Ele só preside o parlamento brasileiro por um conjunto de circunstâncias miseráveis da história brasileira, que colocou uma pessoa tão despreparada, tão desqualificada, quanto essa pessoa que tem nome na Lava Jato, de Botafogo, para presidir o parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro nós defendemos, apoiamos, defendemos o Congresso Nacional, inclusive iremos nas ruas dia 15
para defender o Congresso, que nós achamos que o Congresso, assim como o próprio STF, são instituições que devem ser defendidas e respeitadas. Nós criticamos, sim, as pessoas que estão nessas instituições, deturpando-as e, por consequência, criando prejuízo para o país, né? E uma delas é o Rodrigo Maia, que não está à altura, né? Dá para usar aqui a palavra, um termo usado pelo membro do STF, né? Não está na altura altíssima de ocupar a presidência do Parlamento brasileiro. Até fiz o paralelo aqui ontem, né? Ele é uma versão piorada do Severino Cavalcante, de tempos idos, que foi uma figura folclórica que passou pelo STF, pela presidência da Câmara, mas não causou tão mal assim ao país, como está causando a figura do Maia. Mas, indo na política, para partir para o encerramento, que passar para você. Então, o Maia, ele entrou de salto alto nessa história, foi até para a Espanha, embaixada, posar de pretenso primeiro-ministro, e terminou, na minha avaliação, desse tamanhozinho, tanto é, como você bem observou, ele sequer compareceu hoje à votação dos vetos, né? Porque sabe que ele foi derrotado politicamente. Então, sem dúvida, isso se deveu muito também, acho que o motor, né, o combustível, o motor é o governo, a máquina, a experiência do presidente Bolsonaro, mas o combustível desse motor, sem dúvida alguma, é a base, é o apoio que ele tem na sociedade e conseguiu reverter isso. Mas, apesar disso, a imprensa continua martelando a coisa do chamado acordo, né? Inclusive, ontem também, grupos como Vem Pra Rua e outros contribuíram para essa desinformação, disseminando fake news. Inclusive, ontem eu desafiei aqui o VPR, o Vem Pra Rua, a vida debater, você também, ótimo. Até tomei a liberdade de dizer a eles para ir debater com você. Não, mas pode vir mesmo. Estou esperando o Vem Pra Rua. Eles estavam falando de 30 bilhões, agora dos 17. Eu quero ver eles apontarem onde tem acordo, no sentido que eles estão falando. Estou desafiando, tá mantido o desafio. Vem falar comigo. Está mantido o desafio. Agora foi reforçado aqui pelo nosso Crítica Nacional. Eu e a doutora Fabiana desafiamos o VPR, Vem Pra Rua, a vir debater conosco individualmente, ou como vocês preferirem, a provar que existe algum tipo de acordo espúrio do presidente da República com o Congresso em relação à questão do orçamento. Então, eu queria pedir para a tua fala final, para a gente partir para o encerramento, fazer essa consideração. Como você avaliou esse percurso político, desde quando o problema se colocou, e como que a imprensa está tratando isso hoje, e, em particular, a conduta de grupos aí, que eu já falei e repito aqui ontem, que padecem de um problema precisam de um divã político, como o caso do Vem Pra Rua, porque são grupos de oposição ao governo, eles têm até direito de ser, não estou pondo em questão isso, o problema é que são desonestos com a sua base, que não deixam claro essa sua condição de serem oposicionistas, porque sabem, inclusive, que a sua base toda é eleitora do Bolsonaro. Então, o VPR deveria fazer igual o PT, fazer igual o PSOL. Nesse sentido, PT e PSOL é mais honesto que eles. PT e PSOL diz que é oposição ao governo. É o direito deles, né? Ponto final. O VPR, que também é oposição, que é uma corrente de esquerda, que é uma corrente ligada aos tucanos e ao Novo, deveria dizer claramente, somos oposição ao governo Bolsonaro, é o direito deles. Agora eles não dizem e dissimulam e usam de mentiras e narrativas falsas para criar confusão na sua base, que é uma base que eles sabem que apoia o presidente. Então, eles vivem esse conflito, inclusive, né? Então, por isso que eu falo, eles precisam de um divã político para resolver esse conflito, né? Então, eu queria ver as tuas observações em relação a esses aspectos políticos, o papel da imprensa e o papel de atores como Vem Pra Rua e MBL e outros mais irrelevantes, que estão se tornando irrelevantes, como o MBL, em relação a todo esse conjunto de eventos que assistimos esses dias, né? Eu fico com... se eu tivesse que usar um adjetivo para a imprensa, seria vergonha. Eu teria vergonha de ser uma jornalista de uma dessas mídias e ser obrigada, né, a tratar coisas de forma tão leviana. Então, eu sinto muito aí, mas não existe outra palavra para essa imprensa. Para essas figuras políticas que estão operando no cenário do Brasil atual, como o Rodrigo Maia, eu acho que ele tem ali uma pretensão dos grupos suprapartidários que supostamente estão atrás dele, talvez seja tão forte que talvez ele não enxergue essa pequenez aí que acabou sendo invertida para ele. Então, mas eu confio, como eu disse, no próprio tempo aí vai mostrar. Nós, como povo, aí temos que fazer a nossa parte. Subiram várias narrativas, né, de antidemocracia
que quem pratica, na verdade, são os outros agentes políticos, não parte isso do executivo de forma nenhuma. Eu acho que também isso foi vergonhoso, essa narrativa, como foi vergonhoso também a militância e organização que a gente viu de grupos, né, da própria imprensa, de personagens que ficam se trocando, ora é um jornalista, outra é outro jornalista, se colocando em condutas vitimistas e inverídicas também. Tudo isso aí, políticos que pularam no barco, que estão traindo, realmente não é o governo, não é o Bolsonaro, mas estão traindo o projeto de Brasil que eles se propuseram, isso está bem na cara. E para deixar bem claro o que eu penso a respeito de tudo isso, é que eu sou lá conselheira do movimento Avança Brasil, que está até transmitindo também, e nós, como movimento de rua, temos essa preocupação, porque são muitas informações que chegam, de sempre tentar apurar, e quando erramos, a gente vai lá e conserta. Agora, eu venho para a rua, eu estava lá em todos os posts falando, desde o começo, quando eles estavam afirmando que era 30 bilhões, eu dizendo que não era acordo, desafiando, e eles, né, passam batido. Porque eu acho que falta profundidade, né? Pelo menos quando a esquerda clássica, ela faz isso, ela vai para o lado pessoal, ela xinga, que também eu passo por isso, Paulo. Mas é uma judiação, a gente vê tanto potencial político, né, que eles teriam sendo jogado para fora. Eu espero que as pessoas que acompanham esses grupos, o MBL, o Vem Pra Rua e outros afins, né, comecem a ficar espertos aí e sair da narrativa desse pessoal, porque esse pessoal está jogando, como eu disse, não é contra o governo Bolsonaro, mas é contra nós, né? Contra o brasileiro que ainda está lutando pelas coisas de forma correta, né? Não é expondo o governo desse jeito, não é criando narrativas que não existem e não é também criando um clima de caos que eles vão nos ajudar, né? Se não puder nos ajudar, eu ia pedir para eles terem a gentileza de não nos atrapalhar. Então, era isso que eu tenho para colocar. Assim como minhas considerações até o próprio Partido Novo. Por favor, se vocês não puderem nos ajudar, porque vocês são liberais, né, dizem, então, por obséquio, não nos atrapalhem. É mais ou menos isso, Paulo. E nós vamos acompanhar. Esse cenário foi uma batalha que o Bolsonaro venceu em relação a isso. Existem outras partes dessa mesma batalha aí para a gente lutar. Então, por isso que é importante a gente ir para as ruas, é importante a gente acompanhar agora como que vai ser o desdobramento dessa votação dessas PLs. Essa narrativa de acordão vai crescer e a gente vai precisar estar muito firme e forte nos argumentos e ter certeza lá da transparência da equipe econômica do ministro Paulo Guedes para rebater essas narrativas, né? E eu puxei para mim ontem, realmente, então tem muita gente me usando como referência, mas eu agradeço. Eu puxei a bronca, e se eu tiver errada, gente, eu não tenho problema nenhum voltar a falar, olha, eu errei. Mas até aqui, a minha certeza só aumenta em relação a esse assunto. Então, para você que tiver dúvida aí em relação a alguma coisa a esse assunto, eu estou disponível nas redes, né? Tem o meu canal agora no YouTube também, deixa lá. E meu time. Vou até colocar de novo aqui, peraí. Fabiana Barroso. Tá YouTube Fabiana Barroso. Hoje você não errou, hein, Paulo? Não me chamou de Fernando. Hoje não errei hoje, felizmente. Não vou ser nem perdoar nunca mais, com certeza. Imagina. Então é isso, pessoal. Eu preciso até de uma ajuda aí de quem concordar com minhas ideias, de me ajudar a me defender nas redes, porque a bronca vem mesmo, né? Mas estou preparada. Eu acho que a gente precisa ter essa conduta aí de saber que quando você está falando coisas que você realmente acredita, que você realmente luta, tá tudo certo. Então é isso, né? Eu não tenho... Faço porque eu realmente gosto. E meu interesse é ver o Brasil prosperar, realmente é genuíno. Então, a gente vai juntos, vai para frente, e eu acho que a gente vai somar aí um grande time de brasileiros que tem agora maturidade para rebater essas narrativas. E está ficando feio aí para essa mídia. Eu acho que o tempo vai ser a melhor resposta para esse pessoal. O tempo vai dizer. Não, sem dúvida. A gente percebe isso até nos comentários dos próprios veículos, enfim. Bom, amigos, nós vamos encerrar aqui, eu vou fazer a consideração breve, mas eu vou por deferência, a última palavra de verdade vai ser dada pela doutora Fabiana, que vai... Então, nós vamos partir para o encerramento do jornal. Eu quero já aproveitar, em primeiro lugar, agradecer ao público, às pessoas que nos acompanharam aqui, aos que nos acompanharam aqui pelo canal do Crítica Nacional no YouTube, agradecer quem fez a contribuição pelo Superchat, agradecer enormemente as pessoas que nos acompanharam pela página do Movimento Avança Brasil, lembrar que no dia 15 de março, manifestações mantidas, obviamente,
porque elas são atos em apoio ao presidente Bolsonaro, agora mais necessário do que nunca, para poder reafirmar a força política do nosso governante, que nós apoiamos e defendemos, e é por isso que nós estamos fazendo esse esforço todo. Então, dia 15 estaremos nas ruas. Agradecer aqui a equipe do Crítica Nacional, até digo brincando, uma equipe desse tamanho, minúscula, que cabe num Fusca, mas faz um trabalho gigante para viabilizar aqui o nosso trabalho. Então, quero agradecer a todos, mas meu muito obrigado. E eu vou agradecer a cara da doutora Fabiana por ter disponibilizado o seu tempo para participar aqui conosco. Quero recomendar mais uma vez que acompanhe também o canal da doutora Fabiana, que ela vai dar aqui com bastante cuidado. E lembrar que estaremos de volta amanhã, às 22 horas, com mais uma edição do Jornal Crítica Nacional. E a última palavra será dada para a doutora Fabiana, que é uma deferência mais do que justa. Obrigada, eu te agradeço, Paulo, agradeço também a equipe do Crítica Nacional. Nós somos como irmãos, né? Estamos todos juntos. Muito obrigada, realmente. Gosto demais de vocês. Contem sempre comigo. Pessoal, é só me seguir nas redes. É Fabiana Barroso aqui no YouTube também. Tem um videozinho lá, depois vocês vão ver, que eu falei do trabalho da Michelle Bolsonaro, que não vejo o pessoal falando um pouco. Tem bastante conteúdo. Vejam também meu canal no YouTube, tá? E eu só tenho a agradecer, agradeço a Deus, né? Agradeço a nossa união e vamos para cima, né? Que o Bolsonaro foi para cima, ele falou vamos e nós vamos, tá bom? É isso. Então, tá mantido o nosso apoio. Muito obrigada e até a próxima oportunidade, pessoal. Obrigada de verdade, tá? Fiquem com Deus. Obrigado, boa noite. Boa noite.